Boa tarde, galera. Segundo vídeo das dicas de hoje, do sábado 25 de fevereiro de 2023. Tivemos muitos jogos pela manhã, agora vamos para os jogos da tarde, após as 14 horas. Começando pela Liga Jupiler, que é da Bélgica, primeira divisão belga. Aqui nós vamos fazer uma dupla. O Elpen joga em casa contra o Cercle Bruges. Nós vamos no empate nulo do Cercle Bruges. E o Genk joga em casa contra o Ostende. O Ostende briga contra o rebaixamento e o Genk é o atual líder. Nós vamos fazer uma duplinha com o empate nulo do Cercle Bruges e a vitória do Genk. Essa dupla está pagando odd 2. Na Alemanha, às 14h30, temos Schalke e Stuttgart. O Schalke, que vem empatando vários jogos em 0-0, faz poucos gols, mas também toma poucos gols. O Stuttgart também não tem um bom ataque, então nós vamos em menos 2 gols na partida, pagando 1,70. Na Espanha nós temos o Real Madrid e Atlético de Madrid, uma partida que geralmente sai muitos cartões. Ultimamente não tem saído tantos gols. Como o Atlético de Madrid não vem fazendo muitos gols, como de costume, e o Real Madrid, apesar de vir fazendo muitos gols, mas também vem de uma grande sequência, teve o Mundial, teve a Liga dos Campeões, teve outros jogos do Campeonato Espanhol, eu acho que ele já chega meio cansado nessa partida. E é um duelo muito físico com o time do Atlético. Então acredito que não vai ser um jogo de muitos gols. Então também vou no menos de 2 gols na partida, pagando 1,60. Na Inglaterra nós temos o Manchester City, que nos últimos anos ganhou vários campeonatos ingleses, mas esse ano, apesar da chegada do Haaland, não vem despontando ainda na liderança. Até porque o líder atual é o Aston. O Manchester City não conseguiu disparar. E o Bournemouth, que briga contra o rebaixamento. Como o Manchester City vem de jogos ruins, está em má fase, inclusive empatou na Liga dos Campeões, eu acho que esse jogo pode ser uma virada de chave. Pegar um time bem mais fraco, o Manchester City pode até golear. Nós vamos no handicap menos 1,5 asiático, quer dizer, o Manchester City tem que ganhar de 2 gols de diferença para nossa odd aposta bater. Tá pagando 1,95. Continuando, agora no Campeonato Goiano, tem Iporá e Atlético Goianiense. Nós vamos na vitória do Goianiense pelo placar de por 1,70. Ele joga fora de casa contra o Iporã, que é um time bem mais fraco, e tanto o Goianiense como o Goiás vem fazendo um ótimo campeonato. O próximo jogo é Curiçaba e Fluminense do Piauí. O Fluminense do Piauí é disparado o melhor time do campeonato. Vem ganhando bem, inclusive goleando seus adversários. Nós vamos na vitória do Fluminense do Piauí, pagando 1,72. Aqui de volta ao Campeonato Goiano, nós temos o Goiás jogando fora de casa contra o Goiânia. Como está pagando muito pouco, nós vamos fazer uma dupla. A vitória do Goiás sobre o Goiânia e a vitória do Fluminense do Campeonato Carioca contra a Portuguesa. Vitória do Fluminense e vitória do Goiás. Essa dupla está pagando 1,70. Às 14 horas nós temos Independente Del Valle e Mushuc Runa. O Independente Del Valle é um dos melhores times do Equador e o Mushuc Runa é a zebra. Mas como o Del Valle vai enfrentar o Flamengo no jogo de volta nessa terça-feira na Recopa Sul-Americana, e o primeiro jogo inclusive ele já venceu por 1-0, eu acredito que o Del Valle vai jogar hoje com um time misto ou até com um time todo reserva. Então a grande chance do Mushuc Runa conseguir pelo menos um empate. Então eu vejo muito valor no dupla chance, Mushuc Runa. Também há o handicap asiático mais um do Mushuc Runa, que pagando 2,75. E o handicap asiático mais 2 pagando 1,55. Vejo grande valor em todas essas odds. Às 16 horas nós temos jogo na Holanda. O Alkmaar contra o Cambuur. O Alkmaar tem feito muitos gols, inclusive nos últimos 5 jogos. Teve 2 partidas que ele fez 5 gols. Já o Cambuur é o reserva, tá praticamente. O reserva não. É o lanterna, está praticamente rebaixado.
Então acho que seja um jogo para muitos gols do AZ Alkmaar novamente. Então vamos no mais 2,5 gols no jogo, pagando 1,60. Às 16h45 nós temos Crystal Palace e Liverpool. Crystal Palace que vem cambaleando aí pelo meio da tabela. Já o Liverpool, como está praticamente eliminado da Liga dos Campeões, após perder de 5-2 para o Real Madrid, eu acredito que ele vai tentar ganhar pelo menos a Premier League. Então ele deve jogar sério esse jogo. A vitória do Liverpool está pagando 1,70. Na Itália nós temos Lecce e Sassuolo. A Lecce que vem todo jogo faz pelo menos um golzinho. O Sassuolo depende muito do Berardi no ataque. E ainda não é certeza que ele volte para esse jogo. Mas eu acredito que seja. Pela Lecce também tem uma defesa ruim. Eu acredito que seja um jogo para ambos marcam. Que está pagando 1,95. Voltando para a Liga Jupiler da Bélgica, às 16h45 temos o Westerlo e o Union Saint-Gilloise. O Saint-Gilloise tá brigando pelo campeonato e apesar de jogar fora de casa é muito favorito. O empate nulo está pagando 1,60. Às 17 horas temos Valência e Real Sociedade. Valência que está na zona de rebaixamento. Se eu não me engano, perdeu todos os últimos 5 jogos. Já a Real Sociedade está se classificando para a Liga dos Campeões. Apesar de estar longe dos líderes, Barcelona e Real Madrid, ele atualmente está se classificando para a Liga dos Campeões. Vem fazendo bons jogos. Então nós também vamos num empate nulo da Real Sociedade, pagando 1,70. Indo para a França, às 17 horas tem Montpellier e Lens. O Lens é uma boa equipe, mas não faz tantos gols. O Montpellier nos últimos jogos ganhou os 2 últimos jogos e vem tentando fugir do rebaixamento. Nós vamos no handicap asiático mais um para o Montpellier, pagando 1,65. Às 17h30 temos Vizela e Benfica. O Benfica joga fora de casa, mas é muito favorito para esse jogo. Nós vamos no menos um asiático para o Benfica, pagando 1,60. Às 18 horas temos Botafogo e Flamengo, clássico carioca. Lembrando que o Flamengo tem jogo importante na terça-feira da Recopa. E por isso nesse jogo deve jogar o time reserva. Um time reserva cheio de garotos. Já o Botafogo deve jogar titular e aproveitar para ganhar o clássico contra o seu maior rival. Por isso nós vamos na vitória do Botafogo, pagando 2. Às 20 horas temos Defensor contra Penarol, no Uruguai. Essa partida nós vamos fazer uma dupla, com o empate no aposta do Penarol e a vitória do Libertad. O Libertad é do Paraguai, que joga em casa. Então essa dupla paga odd 1,90. Empate no Penarol e vitória do Libertad. Às 21 horas temos Barcelona do Equador. Então vamos também no empate. Joga fora de casa contra esse time que acabou de subir de divisão. O empate no Barcelona, mais a vitória do Tigres, o Tigres do México, está pagando 1,82. Eu acho que ele sumiu aqui, mas é essa dupla: Barcelona, empate anula, e Tigres do México, empate anula. É isso, galera. Obrigado. Caso vocês tenham curtido, gostado do vídeo, por favor, se inscrevam no canal e curtam.